Resident Evil 4 Remake parece estar mesmo em desenvolvimento, depois de rumores desde 2020 mostrarem a existência desse projeto. Agora temos até mesmo uma possível data de lançamento que vazou do banco de dados do GeForce Now, a plataforma de streaming de jogos da Nvidia. Mas será que Resident Evil 4 precisa mesmo de um remake? Deixa eu te perguntar uma coisa, você já quis criar os seus próprios jogos? Se sim, você precisa conhecer o curso de desenvolvimento de games completo da Dunk Code. Nele você vai criar mais de 25 jogos 2D e 3D, aprender a usar as game engines mais usadas do mercado como Unity, Game Maker, Unreal Engine, além de postar os seus jogos para outras pessoas poderem jogar, avaliar e até comprar eles. Já imaginou? Então não perde essa oportunidade e clica no primeiro link que vai estar na descrição para conhecer o curso, beleza? E aí pessoal, eu sou Ari e como eu disse, recentemente a plataforma de jogos GeForce Now via streaming da Nvidia deixou vazar a possível data de lançamento de mais de 400 jogos, e entre eles estava Resident Evil 4 Remake, marcado para novembro de 2022, daqui a mais ou menos um ano. Depois de tantos rumores de que R4 Remake estaria sendo desenvolvido, inclusive alguns diziam que o lançamento seria mesmo em 2022, parece que esse vazamento praticamente confirma que o game está mais próximo desse lançamento, já que o GeForce Now é uma plataforma da gigante Nvidia. Mas o assunto desse vídeo é: será que Resident Evil 4 precisa de um remake? E eu vou logo dando uma resposta curta e grossa: não, ele não precisa. Talvez alguns de vocês já estejam querendo me xingar: como assim não precisa de um remake? Mas calma, meu jovem, que eu também quero muito esse remake. Mas vou explicar por que ele não é necessário, mesmo eu querendo muito. Primeiramente, Resident Evil 4 é com certeza um dos melhores e maiores jogos já feitos. Ele popularizou o estilo de câmera acima do ombro que a gente viu em mais jogos depois, como God of War, The Last of Us, Gears of War, Dead Space, Skyrim, até mesmo os próprios Resident Evil que vieram depois, principalmente os remakes do 2 e do 3. Além disso, Resident Evil 4 ainda é um jogo muito atual, não é à toa que ele foi lançado para tantas plataformas e continua sendo lançado para mais e mais, até no Nintendo Switch dá para jogar. Os gráficos, a jogabilidade, a história, envelheceu tudo muito bem. É um game lançado em 2005 que você pode jogar hoje em 2021 e comparar com os jogos mais atuais sem problema nenhum. Não é como o R2 e R3 originais, que tiveram seus gráficos, mecânicas e história ultrapassados com o tempo, e com os remakes desses dois tudo foi refeito de forma bem mais elaborada e que deixou tudo bem mais evoluído e atual, apesar do remake do R3 ter sido bem abaixo do que foi o R2 remake. Então um jogo assim não precisa de um remake, concorda? Não é à toa que esse assunto divide a comunidade entre os que querem muito um remake e os que não querem porque acham que o jogo original não envelheceu e continua sendo perfeitamente jogável hoje em dia. Isso acaba até sendo um argumento para quem quer um remake. Se tu não gostar, é só jogar o original e tá tudo sussa. Eu concordo, existe espaço tanto para o jogo original quanto para o remake. Os dois podem existir ao mesmo tempo, tá? Resident Evil Village foi praticamente um remake de Resident Evil 4, só que em primeira pessoa, e foi muito bem recebido. Então a Capcom meio que usou ele como teste para ver como seria o remake do R4. Eu consigo imaginar perfeitamente a junção dos cenários, o inventário e o mercador de Resident Evil Village, por exemplo, com a câmera no ombro e o estilo de jogo de Resident Evil 2 ou 3 Remake. Pronto, tá feito o R4 Remake. Agora a Capcom tem que ter cuidado para não cometer os mesmos erros de Resident Evil 3 Remake, e teve várias coisas do Resident Evil 3 original cortadas, o que deixou o remake muito curto. Eles têm que buscar algo parecido com o que fizeram no Resident Evil 2 Remake. Lá eles arrebentaram e fizeram um jogo muito bem feito. Outra coisa que precisa ser consertada no remake, que é um dos poucos defeitos do Resident Evil 4 original, são as missões com a Ashley. Sério, as missões com ela eram muito, mas muito mesmo irritantes. Quem jogou sabe. Ela toda hora ficava pedindo ajuda e sendo capturada pelos inimigos de formas muito bestas, tipo essa.
gente já viu que dá sim para fazer uma inteligência artificial realmente inteligente, diferente dessa Ashley aí. A gente viu ótimas inteligências artificiais em jogos como The Last of Us, God of War e Gears of War. E outra coisa que Resident Evil 4 original tem muito e faz muito bem são os Quick Time Events. Eu quero ver muito como eles vão adaptar isso no remake, mas já vimos algumas situações parecidas nos remakes do Resident Evil 2 e também no 3, quando o Leon fugia do crocodilo gigante e quando a Jill corria do Nemesis no prédio. Foram situações parecidas com o que a gente via em Resident Evil 4 original. Enfim, a Capcom pelo jeito vai mesmo fazer o remake, ele parece bem encaminhado e eu acredito que lance já em 2022 mesmo, tudo aponta para isso. Vai render muita grana para a Capcom e ela não vai perder essa oportunidade, né? Então que faça um jogo bom porque eu já tô hypado. Você que gosta de games, se inscreve no canal que vão ter mais vídeos como esse. Então para não perder nenhum, já se inscreve e ativa o sininho de notificações, beleza? Eu vou ficando por aqui, Jesus te acompanhe e valeu!